Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês em nome de Jesus, amém? Que bom, que bênção, sinto alegre a igreja hoje, sinto poder, sinto um ambiente diferente. Todo ambiente é bom, mas a gente nota uma diferença, né, no conduzir do culto, e a gente sabe que é Deus que conduz, e vai conectando, né? Eu fico observando, desde a oração da pastora Lilian, o louvor, como é que tudo vai se encaixando com aquilo que a gente está orando para ministrar ao Senhor, e eu vejo que realmente há uma sintonia, né? O Espírito de Deus está realmente conduzindo esse momento aqui, e eu quero que você tenha uma expectativa de ouvir a voz do Senhor. Quando a gente lê a Bíblia, não tem como fugir, Deus fala. Quando tiver com dúvida de pregar, apenas leia a Bíblia, dê o mínimo de opinião possível, e só ler a Bíblia, você não vai errar, você vai ser um bom pregador. Que quando o pregador quer dar muita opinião, ele quer ler pouca Bíblia, ele vai se lascar, ele vai se enrolar todinho, porque a palavra de Deus, ela fala sozinha. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é sobre o que Deus fala para a igreja, não é o que o pastor tem para falar. Inclusive o pastor tem que subir aqui com o ouvido bem aberto, sabia disso? Que é para ele ouvir primeiro, antes de falar para a congregação. Eu queria trazer aqui uma breve reflexão, e eu coloquei esse título, porque o pessoal ama título. Eu tenho um problema sério, eu sou um pouco, eu não sou muito organizado com a pregação, porque se eu organizar muito, eu prego 3 horas, então eu não posso organizar, então eu tenho que pôr só tópicos, e eu não tenho título. Aí todo final de culto tem um problema: qual é o tema da sua palavra? Eu falei, eu não sei o tema, eu não tenho o título, e eu sou obrigado pela mídia, pela minha esposa maravilhosa, você tem que ter um título, você tem que ter um tema. Aí eu estou me esforçando, né? Aí, então, se eu fosse dar um tema para a palavra de hoje, seria a armadilha da aprovação. Anotou aí? Não me pergunte, tá, pastora Viviane? Fico conversando, depois você fala, qual foi o tema da sua palavra de hoje? Depois você fica me perguntando. A armadilha da aprovação. Isso, muito obrigado, minha querida. Estava ali lembrando, né, estava o Diego falando assim, gente, você reclama hoje do que você orou? É verdade, foi a esposa, a gente reclama, a gente orou por os filhos também, né? A gente reclama às vezes, porque a gente orou pelos filhos. A gente cai nessa cilada às vezes. Eu não, eu sou felizardo. Nós vivemos num mundo onde nós dependemos o tempo todo de aprovação. Quando nós somos crianças, inclusive muitos traumas, muitos adultos aqui, até hoje o meu pai não me aprovou, eu não sou validado pela minha mãe. Você vive em função de conseguir um elogio de alguém. Isso já comecei bem forte, porque isso, olha, como é que eu sinto a igreja, eu sinto respirar de vocês aqui em cima. Quando eu falo uma coisa que é sensível, eu sinto vocês fecharem, vocês travarem a respiração de vocês aqui. Toquei em aprovação, falei de pai, falei de mãe, já senti gente fazer assim, porque é forte. Nós vivemos para aprovar, para ser aprovado por alguém. A escola nos obriga a ser aprovados todos os anos. Depois temos que ganhar a confiança dos outros, do professor, do amigo. Aí temos aqueles círculos de amizades, desde criança que a gente quer fazer parte, mas não estamos no critério que aquele grupo selecionou para estar. Aí uns começam a se fazer parte daquele grupo. Um começa a fumar, outro põe uma tribal daqui até da orelha, e cada um arruma um jeito de tentar se encaixar naquele grupo, porque ele quer aprovação. Isso é uma grande cilada, porque o afã de buscarmos ser aprovados, nos leva para caminhos muito difíceis, e que violam a nossa natureza muitas vezes. Eu falo isso com algum conforto, porque toda a minha vida, eu sempre fui o improvável e o solitário em tudo, né? Eu era o tímido, 4 olhos na escola. Rapaz, parece que criança que tem óculos e é tímido na escola, parece que é leproso. Ninguém quer chegar perto. Aí no futebol, eu era o último a ser chamado. E quando eu era chamado, era porque faltava alguém. E era para ser para o gol.
Então, assim, a gente vai crescendo e você tem uma escolha: ou você acostuma a se amar e a se respeitar como você é, ou você vai se machucar para tentar se encaixar em ambientes. Aí depois tem a aprovação familiar, aí depois vem a aprovação social. Aí onde a questão complica mais ainda, porque se você não venceu ou não soube se encontrar no processo de crescimento, você vai descambar quando a sociedade pedir que você tenha os critérios para ser aprovado por ela. Aí hoje vem o Instagram, vem as tecnologias, e hoje em dia, se você não é alguém, essa é a máxima aí, né? O que se fala silenciosamente, não tem uma regra para isso, mas silenciosamente existe uma validação. Quantos seguidores que ele tem? É assim ou não é? Isso vai pesando para algumas pessoas, vai pesando. Eu achei interessante, eu estava vendo uma entrevista, Munger, é um grande milionário, acho que é Munger o nome dele, um repórter perguntou com alguma maldade para ele o seguinte, né, por que Warren Buffett mais rico do que o senhor? Eles foram sócios e são amigos. Hoje ele está com 85 anos de idade, esse senhor. Aí ele riu, né, com toda a simplicidade, falou, não sei, ele começou antes de mim, ele é um pouco mais esperto do que eu, né, e foi mais insistente em algumas coisas, e aí todo mundo, né, ele falou, aí ele fez a pergunta, agora ele me fala uma coisa, por que Albert Einstein era mais pobre do que eu? Aí todo mundo aplaudiu de pé. Por quê? Muito mais inteligente do que ele, mas se for analisar a pessoa pela aprovação financeira, Albert Einstein perde. Mas esse é o mundo de hoje é isso, que fica medindo conta bancária, fica medindo seguidores, fica medindo a grife que a pessoa está vestindo. E isso é um fato, não tem como você mudar isso, porque o mundo é assim. Agora, o que não pode acontecer é eu começar a me medir por essa régua, é a igreja começar a querer medir um ao outro por essa regra. E eu vejo muito disso se adentrando na igreja, e às vezes vindo da pregação para a igreja. Então, a gente tem que entender isso. Eu trago hoje Bíblia, que é para não dizer que é opinião minha, para que todo mundo entenda que às vezes muitos dons, muitos milagres, muita coisa boa que Deus fez e quer fazer, podem ser sufocados em você, se você tiver esse apetite de ser aprovado pelos homens, aprovado pela sociedade, aprovado pelo mundo, que quer que você entre em critérios que são contrários ao que Deus quer. A Bíblia fala o contrário, que esse mundo odeia vocês, esse mundo não quer vocês bem, esse mundo não combina com a luz que está em vocês. Então, há uma tendência preocupante, e eu quero falar um pouquinho hoje convosco sobre isso. O primeiro texto que eu quero abordar, que me chamou a atenção, está em João 12, versículo 10 e 11, eu quero só relembrar a história, porque que nós vamos ler o 10 e 11, aqui a história, ela fala da ressurreição de Lázaro. Se você for ler o 11 e o 12, você vê que Jesus, ele opera um grande milagre, né? Todo mundo conhece a história, Lázaro, 4 dias morto, Jesus volta até a cidade, ele é recebido por Maria, por Marta, já conformadas com a sua morte, ao ponto de que elas mesmo tentam dissuadir Jesus de não fazer nada. Foi Jesus, ele está fedendo, já passa 4 dias, cheira mal. Chega um ponto na vida que nós mesmos achamos assim, de Deus não tenta, não faz, eu não acredito que pode, daí sair alguma coisa. Nós temos essa tendência. Por quê? Porque nós estamos guiando a morte e a vida no padrão secular, no padrão do mundo.
Jesus, eu sei que o Senhor pode, eu vou ver na ressurreição, está tudo resolvido, eu já resolvi dentro de mim, não faz mais nada. Jesus insiste, porque ele entendeu a falta de visão, a falta de expectativa de Marta e de Maria. E ele vai adiante, e todos conhecem a história, ele ora, Lázaro sai, ele manda desatar, e aquilo repercutiu muito. E fala a Bíblia, aqui no versículo 12, que as pessoas vinham vê-lo, aqui nesse contexto que eu vou ler agora, ele tinha acabado de estar naquela sala, onde aquela mulher quebra o vaso de alabastro, e coloca óleo nele. Judas o repreende, nossa, tão caro isso, se fosse vender, daria não sei quantos denários. Ele fala, não, calma, ela me ungiu para a minha morte, para a minha sepultura. Ninguém entende, porque ele estava falando já da sua própria crucificação. E embaixo fala que muitos vinham e criam, mas não só por Jesus, aqui está o segredo, tá? Mas os principais sacerdotes resolveram matar também, quem? Fala mais alto, Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. As pessoas queriam ver Jesus no lugar, mas queriam ver também aquele que todos diziam que estava morto e ressuscitou. A questão é, o que você faz quando o seu milagre te torna um alvo? O seu milagre te faz ser um alvo aonde você está. Qual que é a sua atitude? Qual que é a sua escolha? Como é que você se comporta? Muitas vezes o nosso milagre nos coloca numa reta de colisão com alguém que não quer aplaudir o seu milagre, que não quer aplaudir o seu sucesso. Qual que é a sua atitude? Qual que é a sua escolha quando o seu milagre te coloca na rota de colisão de alguém? A pergunta que se faz aqui, e se Lázaro quisesse ser aprovado pela sua sociedade, porque ele ficou famoso, e se ele tivesse uma costelinha de político? Não, ganhei audiência, eu vou tentar conseguir gerir aqui as duas coisas, eu vou continuar vivo, porque eu não sou bobo de morrer de novo, mas eu vou tentar dar um jeitinho de ganhar a atenção desses sacerdotes que querem me matar. Olha, a minha aliança com Jesus está ofuscando a minha popularidade. Deixa eu tentar, deixa eu renegociar a minha relação. Ele é meu amigo, ele vai entender que é uma fase diferente da minha vida, que eu estou crescendo e tenho que escolher como me posicionar socialmente na sociedade. É duro ouvir isso, né? Mas é exatamente o que nós fazemos quando algumas circunstâncias se aparecem diante de nós. Nós queremos fazer o quê? Renegociar a minha aliança com Jesus, ou o custo que ela me pede. Se Lázaro tivesse um apetite de ser aprovado por aquele povo, ou medo sequer de morrer, ele teria feito alguma coisa diferente, ou fugido. Eu creio que é difícil, o cara que morreu uma vez e Deus deu vida para ele deve estar com muita moral, né? Pô, você pode me matar 10 vezes, se Deus quiser eu vou 10 vezes ressuscitar, a morte não me segura mais. Quem pode dar um aleluia, um aplauso bem forte ao Senhor aí? Imagina a moral. Amigo, se eu morrer, se Deus quiser eu volto de novo a viver, e acabou. Então ele estava com a moral lá em cima. Então você vê que os relatos não falam mais de Lázaro aqui, não falam que mataram ele, não fala que ele fugiu, nem menciona a sua morte, a sua outra morte, que ele deve ter morrido de velhice, não sei. Lucas, a minha esperança era Lucas, que foi aquele que fez aquela pesquisa arqueológica, ter registrado, mas Lucas não registra nada além disso. Mas isso me chamou assim, atenção, poxa vida, como é que nós estamos nos comportando quando os milagres e as bênçãos que Deus nos dá na igreja começam a ofuscar, a criar atrito social aonde eu estou, no meu trabalho,
dentro da minha casa, eu vou me adaptando, como é que eu estou fazendo isso aqui? E muitos, porque tem no seu caráter um apetite de ser aprovado, vai negociando princípios, vai negociando valores, vai negociando comportamentos, posições, e quando ele assusta, ele já está totalmente desconectado de Deus, da sua presença, do seu ministério, dos seus dons e por aí afora. Teve uma situação na minha vida, teve várias, mas que assim eu me lembro de imediato, né? Eu trabalhava num armazém, arrumando caixas, durante vários anos, né? Era uma empresa de mais de 100 pessoas que trabalhavam lá. Eu era o que menos ganhava nessa empresa. O meu salário era o menor de todos, e eu trabalhava muito. Sempre tudo que eu faço, eu sou bem dedicado, eu sou bem intenso em tudo que eu faço. Eu quero fazer bem tudo. Mandar eu dobrar um lacinho, para dobrar o lacinho direitinho. Vou fazer tudo bonitinho. A minha característica. E eu lembro que eu fazia com excelência, e estava numa época de cortes salariais e de pessoal na empresa. E vazou a conversa de que o meu chefe imediato, que eu não era o preferido dele, porque eu pregava lá na empresa. Eu criava atrito, eu criava confusão sem querer. Quer dizer, eles criavam comigo, porque eles sabiam a minha fé e vinham me provocar. Eles vinham me perguntar, eles vinham criar conversas armadilhadas para me causar problema, para me envergonhar. E vinham todo mundo combinado, ao ponto de eu às vezes estar sozinho, e de repente fazia uma roda de 15 pessoas, 15 homens, uma roda, me cercavam em roda, cada um falando uma coisa, para tentar ver se eu caía em algum argumento, mas eles estavam só me dando a chance de pregar. Isso ficou tão forte, que virou tema na direção, uma empresa enorme, milionária, e me chamaram lá, para eu não pregar, mas eu não prego. Você é pastor do povo aqui? Não sou pastor. As pessoas vêm me provocar e eu respondo. Falem para eles, não me provocar. Na hora do almoço, eu vou para o meu carro, vou ler a minha Bíblia, quem quiser vai comigo. E assim eu fazia a minha célula, no carro, no sol quente. Ali algumas pessoas se converteram, outras não, mas todas de alguma forma ouviram o Evangelho. Esse meu chefe, que depois eu vim a ser muito amigo dele, quando foi ter que listar as pessoas para poder mandar embora, ele não listou quem trabalhava bem ou mal, ele listou quem ele gostava mais e quem que ele gostava menos. Então, Aisne na ponta da lista, e mais algumas pessoas. Aí vazou a conversa de que eu tinha sido escolhido para ser cortado. Eu falei, não, beleza, normal tem emprego, mas vou fazer aqui umas matemáticas aqui. Eu vou para o fundo de desemprego, vai cair o salário, eu preciso de tanto a mais, a Viviane está grávida, eu tenho que ter dinheiro, porque não sei como é que vai ser esse período. Vou fazer hora extra. E tinha um outro departamento que sempre tinha gente para trabalhar. Trabalhava demais, era o da faturação. Faturava, vinha caminhão, era até meia-noite, 1h, todo dia era trabalho sem parar. Aí eu falei com o outro diretor, não com o meu chefe, que ele queria me queimar. Olha, eu estou disponível, pode me colocar para fazer aí hora extra com vocês. Quando acabar aqui, eu já passo para ir de seguida e fico até quando vocês precisarem. E assim ele aceitou. Em apenas 2 meses de trabalho, a chefe daquele departamento e o diretor falou assim, como é que esse cara está na lista para ser demitido? Aí, isso eu soube depois da conversa, né? Só que nós não podemos colocar ele aqui, porque não tem mais vaga no nosso departamento, não tem mais budget para colocar aqui. E estava nascendo uma marca naquela empresa. Só que no processo tinha uma outra função que era maravilhosa. Entrava às 9, saía às 5, ganhava muito mais do que todo mundo ganhava. E eu peguei, um dia sou surpreendido por ser chamado pelo diretor. Eu falei, hoje que eu sou demitido, né? O diretor chamou da logística, você agora é cortado.
ele me chamou e me deu a notícia: olha, Aisley, eu não posso fazer nada por você. Eu posso te mudar de departamento. E para onde eu posso te colocar, lá você vai, é o único que você pode crescer. Você vai ganhar mais, vai entrar tal hora e vai sair tal hora. E sabe quando você anda como quem pisa nas nuvens, assim? Eu saí daquele lugar assim, o que está acontecendo? Pisando na nuvem. Que Deus faz assim, ó, ganhar mais, trabalhar menos, tudo o que eu queria. Mas aí, o meu milagre incomodou muita gente, ao ponto de um cara ter a coragem de dizer assim, ó, chegar assim, esse trabalho é para ser meu, você não tem que estar aqui. Eu fui confrontado a esse nível na empresa, a esse nível. E pensa as conspirações contra o seu caráter, a sua honestidade, porque era um lugar de grande valor monetário. Tinham roubos na empresa e armavam situações para manchar a sua honestidade. E Deus me manteve íntegro naquele caminho. Mas eu tive que suportar a oposição, a rejeição, porque Deus me entregou um milagre. Igreja, você está pronto para a próxima fase? Quando Deus entregar a bênção, a autoridade, o poder, o talento, a posição que Ele quer te entregar, quero ouvir um amém. Eu profetizo, pode dar uma pausa ao Senhor. Eu profetizo que você vai estar sempre com os olhos fitos no autor e consumador da fé. A sua preocupação de ser aprovado vai ser se Deus vai ou não te aprovar, e não se o mundo vai te aprovar, em nome de Jesus, amém? Nós temos que ter o olhar corrigido, o olhar calibrado, para não cair em erros. Então, esse é um exemplo, esse é um dos vários exemplos, porque sempre que Deus me promove, tem uma resistência. Deixa para lá, que eu vou lembrar de cada coisa aqui. Outra situação é quando o seu dom vira um problema. Quando o seu dom é um problema. Quando Jesus Cristo, Ele morreu, Ele deixou os apóstolos para continuar a igreja, e você vê Pedro e João entrando pela porta formosa para ir para o templo. Quem lembra da passagem? E tinha lá um senhor com vários anos, era o mesmo cara, pedindo esmola há muitos anos no mesmo lugar. Pedro olha nos olhos dele e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta, firma os teus artelhos e anda em nome de Jesus. Rapaz, aquilo criou uma repercussão, porque o cara ficou tão apaixonado que passou a seguir Pedro e João onde eles iam. Aí Pedro falava: por que vocês estão nos olhando como se nós, por nossa vontade ou por nosso poder, fizemos alguma coisa? Não, quem fez foi Jesus. Aí ele desabafou: aquele Jesus que vocês crucificaram, que trocaram por um assassino. Aí ele desancou o pessoal. Inclusive, o tema do ano que nós estamos falando de refrigério está no contexto da história, né? Ele começa a pregar peitando o povo. Ele fica meio revoltado, né? Porque, poxa, todo mundo agora quer ver o sinal, mas ninguém quis ouvir o Cristo. Porque imagina, ele estava dolorido da situação que eles passaram. Só que esse dom, o transferir o mérito disso para Jesus, ofendeu quem? Os fariseus mais uma vez. Eu tenho certeza que se Pedro e João buscasse para eles o protagonismo, o Sinédrio não tinha criado problema. Líderes, atentam a isso. Por vezes o golpe do diabo não é te dar uma rasteira, é fazer você buscar o protagonismo. Quando eles transferem para Jesus o protagonismo da cura, da libertação, aí sim eles se tornam um alvo.
líder que passou a buscar para ele a notoriedade maior, ele se adaptou por aprovação. O apetite de aprovação do público, do povo, da opinião pública, o distanciou daquele que é responsável por todas as coisas, que é Jesus Cristo. Fala assim, misericórdia. Fala assim, me ajuda, Senhor. Ele é o protagonista, ele é o nome que tem que prevalecer. Só tem um nome que tem que aparecer na igreja, chama-se Jesus Cristo, o Senhor Salvador, autor da nossa fé, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Eles são levados para o Sinédrio, e ali ele pode pregar para Anás. Repara, o peso disso, eles são colocados no mesmo tribunal, diante dos mesmos juízes que condenaram Jesus. O mesmo tribunal, não era outro, era o mesmo, que eu tive a chance de conhecer. Aí Atos 4:9, só separei um versículo que fala o seguinte: se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado. Pode ler o 4, por favor? Eu não pus aqui o 4. Atos 4, 9 e 10, por favor. Atos 4, 9 e 10. Quero ler o 9 e o 10, isso. Quero ler completo. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Você pode dar uma Senhor, meu Deus, que coragem! Vou parafrasear: quer me matar? Mata também, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar o fato, eu não vou negar o que está acontecendo aqui nesse ambiente, eu não vou negar o óbvio, porque vocês querem, porque atrapalha a vossa política, porque atrapalha a vossa agenda. A agenda do céu, ela é mais importante para mim, mesmo que custe a minha vida. Foi isso que eles aqui disseram aqui, ó. Eles peitaram o tribunal que tinha poder de crucificar. A pergunta é, e se Pedro e João quisessem a aprovação? Como seria o desfecho dessa história? Então fuja da armadilha da aprovação. Outro exemplo, quando a oração, ela vira um problema. Já viu isso? Como é que você pode implicar com alguém que ora, que mal faz a oração? Tem aqui um versículo que eu separei aqui, vou tentar achar aqui, que está em... Será que eu só pensei e não separei? Está aqui, Gálatas 5, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, o quê? Mais forte. Não há lei. Contra essas coisas, não há lei que proíbe, não há lei que condena, não há lei que possa inibir essas coisas. E por que nós somos o tempo todo constrangidos por amar, por perdoar, por simplesmente orar, fazer o bem, pregar a nossa fé? Incomoda por quê? É porque nós não estamos buscando a aprovação neste mundo, mas sim a do mundo eterno, a do mundo celestial. Então você vê que Daniel, criaram uma lei para que Daniel não orasse mais. Lembra da história? Criaram uma lei. Já era o terceiro ou quarto governo. Daniel é um fenômeno. Daniel, você não vê muitos milagres com Daniel, mas você vê feitos que nenhum homem fez. Passar por vários governos sem ser destituído, porque
todo mundo sabe que quando muda um governo, muda todo mundo, né? Se muda um presidente, se muda um ministro, toda a equipe é mudada, porque vai aqueles que estão em sintonia ou concordam com a sua política. Agora, olha só o fenômeno. Daniel era um cara na Babilônia, que não concordava com o Deus da Babilônia, e mesmo assim, prevaleceu em cada governo que foi se sucedendo. E sempre tinha um inimigo, um obstáculo. Aqui teve mais um, que era, não, o que Daniel faz todos os dias? Ele ora. Então vamos arrumar um jeito de criar uma lei. O rei vai assinar sem ver, porque o rei é amigo de Daniel. E ele vai ser morto, porque ele não vai ficar sem orar, sem obedecer a Deus. Então o que você faz quando a oração incomoda? Você muda a política, muda o discurso, muda o seu hábito. Todos conhecem a história. A lei dizia que quem fizesse isso, que seria colocado na cova dos leões, como pena, né? E Deus fecha a boca do leão e Daniel é livre. O que eu acho mais bacana na história de Daniel é a forma como o rei, que assinou o decreto e descobre que ele ia ser a vítima, passa a noite de fora da arena, orando, pedindo a Deus que não deixasse Daniel morrer pelo seu próprio decreto. Tamanha era a amizade, a admiração. Mas por vezes as pessoas têm um poder de criar um problema naquilo que é bom. Cria um problema naquilo que é bom. Orar, a forma de orar que eu escolhi viver minha vida. Daniel orar era mais do que orar, era uma forma de validar a sua fé e pregar sua fé para todo mundo. Ele fazia aquilo para que todo mundo o visse, de propósito. Era como ele conseguiu fazer com que todos vissem que ele tinha uma fé, uma rotina e uma relação com o Deus de Israel. E assim ele conseguia pregar a sua fé para outras pessoas. A pergunta é, e se Daniel quisesse ser validado? Ele podia ou não orar escondido, fechar a cortina e orar? Podia, mas isso iria violar o que Deus propôs em seu próprio coração. Entende? Por vezes, quando o mundo, a pressão silenciosa para que eu me adapte, chega, eu consigo às vezes sufocar coisas que Deus propôs no meu coração para não realizar mais. Isso me causa grande preocupação, porque eu conheço muita gente na cadeira aqui que Deus chamou para ser profeta, que lá atrás Deus colocou algo muito grande no coração, mas está deixando ficar adormecido. E um dos meus ministérios é ativar profeticamente quem está parado. Quem tem ministério, quem tem chamado, quem tem dom e está sentado, como se ninguém o visse, como se ninguém soubesse que ele existisse. Mas Deus sabe que você existe. Deus não esqueceu da palavra que Ele liberou para a sua vida em nome de Jesus. Quero ouvir um amém. Deus não esqueceu. Você tem chamado, você tem promessa, você tem talentos, você tem dons que têm que ser exercidos. Você pode estar resolvendo no silêncio, ninguém está te vendo, a pressão chegou e você se adaptou. O povo não sabe, o teu pastor não sabe, a igreja não sabe, mas você e Deus sabem. Então não deixa o que Deus semeou no seu coração, que seja uma simples oração, que essa oração venha a ser falada, que o joelho venha a ser dobrado, que a profecia venha a ser proclamada, mas o que Deus plantou em você, que frutifique em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminar, porque está quase na hora aqui. Lembrei de José aqui. É impossível você falar sobre isso e não lembrar de José. O irmão mais novo, ele é sempre mais frágil, porque ele cresce
com os pais, os irmãos mais velhos, e é difícil, de alguma forma, porque ele conquistar o respeito do mais velho, que acha que sabe mais, não é fácil, não é fácil. E há uma sede grande de aprovação. Eu acho que José não era burro, ele entendeu que os sonhos dele estavam criando problema dentro de casa. O que você acha? Sonhou uma vez, sonhou 2 vezes, e esse sonho passou a virar um obstáculo. Porque os irmãos, pô, o que esse menino está achando que é? Chegou ontem. É assim, não é a frase? Esse cara chegou ontem e quer falar? Ele chegou ontem e quer ter lugar na nossa mesa? Cuidado com o que chegou ontem, porque ele pode ser uma resposta do vosso silêncio. Vou repetir, que crente velho é crente difícil. Crente velho, cuidado com o ciúme de quem chegou ontem, porque ele pode ser uma resposta fruto do seu silêncio ministerial. Então celebre o que chegou ontem e quer fazer, não resista quem chegou ontem e quer fazer. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Seja sábio. Mas é assim que, na maioria é assim, chegou ontem e não tem mérito. E eu creio que se José fosse fraco de caráter, ele teria sufocado os seus sonhos. Não é fácil falar de sonhos com ninguém. Eu tenho sonhos absurdos. Hoje eu falei com a Viviane um sonho no carro. Se você visse a cara que ela fez, não, ela me ama. Não, se eu te desse uma foto da cara que você fez, tipo assim, esse cara é lunático. Ele sonha demais. Ele vai aonde não tem como ir. A cara denunciou. Não é fácil ouvir quem sonha, sabia? Você tem que escolher para quem você fala os seus sonhos. Tem sonho que nem eu mesmo consigo ouvir eu falar. Sério. Tem sonho que eu acho que eu tenho problema. Não, eu tenho problema. Eu não posso estar pensando nessas coisas, não. Porque eu não tenho dinheiro, não tenho recurso, não tenho nem amigo. Nem amigo rico eu tenho. E estou sonhando umas coisas malucas. E faço plano ainda, escrevo. Aí para piorar, divulgo para algumas pessoas. Aí o caos se instala. Então eu aprendi a selecionar os sonhos, e a selecionar o público, e um momento, e de vez em quando eu arrisco, aí eu ver a sobrancelha assim, ó. Arrisco. Mas eu já não, né, isso é bom, porque isso te testa, te fortalece. Porque se eu quiser só falar frases que aprovam quem ouve, que não desafia quem ouve, eu vou estar negociando o quê? Os sonhos que Deus semeou dentro de mim. Pastor, mas não tem sonho que é absurdo? Não, não tem sonho. Todo sonho é absurdo. E aí que está a beleza. Porque todo sonho que não é absurdo, é você que faz. É você que realiza. Todo sonho absurdo depende 100% do impossível de Deus acontecer. E aí que entra a coisa boa da história. Porque se começar a surgir um cenário, uma janela, uma pessoa aparece, um doido igual você surge do seu lado e fala uma coisa, opa, ele falou um trem que parece que eu estou sonhando, achei mais um doido aí. Aí você junta mais um doido, mais 2 doidos, mais 3 doidos, você monta um manicômio gospel, e aí você começa a... Olha, nós somos doidos, mas ninguém pode saber, vamos fingir que nós somos sérios. A gente reúne no manicômio, fala do sonho maluco e depois volta para a realidade. Mas não vamos negociar o sonho. Aí depois vem um recurso, aí vem uma situação. Eu estou orando para Deus mudar a tecnologia. Eu preciso de uma tecnologia que não existe para que um sonho se realize. Estou esperando. Quando chegar a tecnologia, eu falo. Não tem tecnologia para algumas coisas que eu quero fazer. Tecnologia. Então, já não falo mais do sonho. Porque se tivesse, já era difícil, quanto mais sem ter. Mas não negocie.
Porque você querer aprovação, ou querer se parecer normal em alguns ambientes, pode ser isso que vai fazer você ficar atrasado. Você negociar os seus princípios, valores e perder o timing. Porque uma coisa que Deus nos dá é a leitura de timing. Timing é uma coisa impressionante. Porque se você perde o timing, você perdeu foi tudo. Timing é que você lê o momento de falar, de não falar, de orar, de reunir ou se abster. Leitura de timing, percepção. E Jesus ele era ótimo com isso. José não foi feliz com o timing, porque o sonho de José ia se realizar ele divulgando ou não, sim ou não? Sim ou não? O sonho dele ia se realizar ele divulgando ou não divulgando. Ia acontecer. Era só ele guardar no coração dele e esperar o tempo, saber ler o timing das coisas. Se vocês conhecem a história de José, eu não tenho que repetir. Mas o preço do sonho dele foi duro, foi um trauma gerado. A rejeição, a traição, a conspiração contra a vida. Queriam matá-lo. Judá teve que salvá-lo. Não, ele não pode matar. Ele é sangue do nosso sangue. Apenas vende. Como se fosse, apenas vende. Vamos dar uma solução diferente. Não. Ele não salvou, ele salvou da morte. Vamos vender, assim a gente ganha um dinheirinho e não mata ele, pelo menos. Então isso gerou traumas grandiosos sobre José, que depois de adulto, se o tempo não passa, talvez ele matasse aqueles irmãos, sabia? Se os irmãos chegassem talvez 10 anos mais cedo, ele não ia conseguir perdoar os irmãos. Quer dizer, executa todo mundo. Mas o tempo passou, era mais maduro, ele chorou, foi difícil, ele teve chance de fazer o que ele quisesse fazer com os seus irmãos. Mas Deus escolheu o tempo certo, para que a visão dele acontecesse. E aí ele viu os irmãos, como ele viu as estrelas e os feixes de trigo se curvarem. Aqueles irmãos se curvaram diante dele, para a própria salvação de todo o povo de Israel. Deus levantou José como governador, para ter a pessoa certa, na posição certa, com os recursos necessários, para que ninguém morresse de fome, quando a fome veio em todo o mundo. Um sonho sustentou tudo isso. A pergunta é, e se José tivesse aberto mão dos seus sonhos, para ser aprovado pelos seus pais e pelos seus irmãos? Para finalizar, 2 Timóteo 2,15. Procura atentar-te a Deus. Como? Está aí? Fala assim, aprovado. Fala, aprovado. Mas de que forma aprovado? Ele fala aqui, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra obreiro aqui, eu acho que nos nossos dias é a palavra mais importante para entender, porque como obreiro virou uma palavra que define uma ação na igreja, né? Temos os obreiros, os diáconos, os presbíteros, então isso reduz a palavra obreiro a alguém que tem uma função na igreja, mas não é isso aqui, não tinha essa função ministerial naquela época. A palavra obreiro aqui, ela vem do grego ergates, que quer dizer aquele que trabalha, que faz tarefas, é o cara que trabalha no campo, que semeia, que colhe, que mexe com ferro, que todo o trabalho, toda a obra da sua mão, que tudo que você empreenda na vida, não te faça envergonhar. Olha como é que é mais amplo o texto. Que tudo aquilo que você faz da sua vida não te faça se envergonhar. E que você maneja bem a palavra da verdade. Então, se apresente o quê?
aprovado. Fala assim: eu preciso ser aprovado por Deus, não pelos meus pais, não pelo mundo, não por quem exige de mim alguma coisa. Pode falar. Mas sim por Deus, pelo Altíssimo, por aquele que morreu na cruz para me dar a vida eterna. Por isso eu tenho aprovação no céu, porque o sangue dele está sobre a minha vida, e eu sou liberto, curado, remido e salvo no nome de Jesus. Amém. Mateus 10, 28 fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Paulo fala bem claro em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor do homem, dos homens ou de Deus? Ele fala de aprovação. É um problema milenar. E Paulo aqui enfrenta: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Essa afirmação vai selar o dia de hoje, porque Paulo deixa aqui uma definição do que é ou não ser servo de Deus. Está uma definição, ou seja, quem é servo de Deus não agrada a homens, antes, pelo contrário, desagrada a homens, desagrada a humanidade. Então aqui há uma definição: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O princípio básico de ser servo de Cristo, de alguma maneira, é você desagradar aquele que é carnal, e tem que fazer isso com elegância, amém? Sem ser chato, sem ser rude, com elegância, porque o seu próprio viver vai desagradar, a sua oração vai desagradar, a luz que está em você vai incomodar quem está acostumado a se guiar pelas trevas. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor, amém? Fique em pé onde você está. João 15, 18, 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, por isso o mundo vos odeia. É uma baliza, é uma declaração que faz a gente olhar para dentro e avaliar: opa, quem está mais feliz comigo? O mundo ou a igreja? Deus ou os homens? Eu sei que faz falta, é bom às vezes ser elogiado, ser aprovado, faz muita falta, em especial quando são pessoas especiais para nós, como nossos líderes, pastores, bispos, pai, mãe. É importante, mas se não vier daí, olha para cá, não deixa o coração ficar doente. Quem pode dizer amém? Se o mundo não te validar, não fica doente. O que importa é que tem um Senhor onisciente, supremo, sempre presente, que está lá para te abraçar, para te validar. Aí sim você não pode ser reprovado. Aí sim nós temos que estar preocupados. Eu vi uma entrevista, né, com o ator do The Chosen, esqueço o nome dele, que ficou bem famoso, Jonathan, né? Jonathan. E ele perguntava assim: e naquele dia, quando você se encontrar com Jesus, e puder falar com ele alguma coisa, qual vai ser a sua primeira frase que você vai falar com ele, vai perguntar? Ele fala assim: como que eu me saí? Como é que eu me saí? Ah, que pergunta desafiadora. Como é que eu me saí? Eu fiz certinho? Foi tudo legal? A vida foi legal? Eu cumpri o propósito? O coração ficou
firme com o Senhor? Como é que eu me saí? Essa pergunta um dia vai ter que ser respondida. Amém? E as respostas não são futuras, elas começam a ser dadas agora, no hoje, em como eu respondo a uma palavra, em como eu identifico que Deus realmente trouxe uma pregação para ajustar algo dentro de mim, e como que eu respondo aos impulsos que a pregação me estimula. Toda pregação estimula, aponta, ela pressiona em um lugar nevrálgico, importante, que tem que ser ajustado. Não tem como fugir disso. A pergunta-chave é: como é que você vai responder hoje a essa revelação? Porque, para mim é inegável, a igreja tenta ser aprovada por Deus e pelo mundo. Ela tenta viver essa conciliação impossível, que eu li hoje na Bíblia, que é impossível. Ou um te ama, ou o outro odeia. A questão é: quem que eu vou escolher? Eu não sei você, eu já fiz a minha escolha. E eu, às vezes, nem eu mesmo me aprovo. Às vezes, eu não gosto de mim. Não gosto do que eu sinto, não gosto do que eu falo, porque eu tenho um parâmetro celestial, bíblico, para poder eu mesmo me julgar. E eu brigo comigo mesmo. Eu batalho batalhas espirituais, silenciosas, porque eu não quero que eu me aprove ou que o mundo me aprove. Eu quero que Deus me aprove, que Deus me valide, eu quero ler a Bíblia e sentir: nossa, que bom, eu estou chegando perto, ou estou em sintonia, eu concordo com o que está aqui, mesmo sem conseguir viver. Eu amo o que está aqui, mesmo sendo desafiador para mim ou impossível. Eu me conecto com essa ideia, mesmo que o mundo discorde dela. O convite hoje é você aceitar essa proposta e se divorciar, quebrar assim, ó. Fala assim comigo, assim, para a irmã assim, fala: Deus, eu quebro, eu desligo, fala assim, eu desligo, em nome de Jesus, esse vício de aprovação com o mundo, com aquilo que não é relevante aos teus olhos, em nome de Jesus. Faça um desligamento hoje, desligamento total. Deus, eu desejo, a carne quer, não posso ser hipócrita, mas o Senhor não aprova, então eu desligo. Eu não vou ser só para fazer parte, eu não vou buscar e pôr energia em alguma coisa só para poder ter um aplauso de pessoas que o céu não aplaude. Não quero fazer isso mais. Eu quero brilhar, eu quero ter o seu reconhecimento, eu quero ter uma envolvência com o Senhor, mesmo que isso me custe ser desaprovado, resistido, mesmo que o meu milagre venha causar colisões, problemas, eu não abro mão, eu não vou negociar o milagre, os dons e os talentos. Tudo que eu tenho tem que ser multiplicado, tem que ser a obra de um obreiro aprovado, que não se envergonha daquilo que ele faz. Deus nos dá essa graça, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito conduza a Tua igreja a uma devoção, a uma santidade, a uma intensidade, com um patamar maior. Eu não digo que alcancemos hoje a perfeição, mas que possamos subir um patamar, de glória em glória, de graça em graça, de glória em glória, de graça em graça, de glória em glória, de graça em graça, até se alcançar a estatura de varão perfeito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faça a sua oração ao Senhor, se consagre, se entregue, se desafie,
Desligue o que deve ser desligado em nome de Jesus. E se lance na presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.